Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo aí a grande vitória do Flamengo sobre o Bahia em Salvador. Vitória aí importantíssima aí no Campeonato Brasileiro. Segunda partida do Felipe Luiz, ele já mostra muito repertório. Que partida boa do Flamengo hoje, que teve 2 gols, 2-0. Teve gol do Ayrton Lucas e gol também tivemos do Alcaraz aí, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. E vamos ver a imprensa aí repercutindo bastante essa vitória e esse momento aí muito bom do Flamengo e do Felipe Luiz, que vem chegando com tudo. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixamos os créditos na descrição. Vamos agora acompanhar, né, a mídia e vários comentaristas falando sobre essa vitória do Flamengo. Vamos lá. E sobre mudanças ou não, você começou falando de algo muito interessante, né? Poderia ser 1-0 sofrido ali, não fosse o pênalti no final, um soco ali, pênalti claríssimo. Isso é algo que talvez o Flamengo precise pensar. Talvez nem todos os jogos o adversário não vai conseguir jogar. Sim. O Flamengo vai ser tão superior e, mais uma vez, o Flamengo deixa de decidir. O Flamengo poderia ter decidido o jogo, foi tão superior que poderia ter resolvido o jogo antes. Foi assim contra o Corinthians. É claro que a atuação do Hugo foi um espetáculo, então o Flamengo não resolve, fica com aquela sensação de ali de até o fim não ampliou, podia ser mais e ficou correndo risco. Hoje também não ampliou, poderia ter resolvido. Agora, o que fica assim, é um time que, quando você imaginava algumas semanas, e não é técnico A ou técnico B, a postura do time na abordagem de pressão, que é o que o André fala, tira alguns minutos, tem muita coisa que mudou para os olhos do torcedor, de jogador que corre em campo, jogador correndo, se entregando. O Gerson, um grande destaque do time. Há alguns jogos já, não o só Léo o Ortiz, Felipe, muito né? bem hoje. Sim. Você vai questionar por que o Tite sacou ele num jogo de ida contra o Pearol, por que depois muda, tudo bem, mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante, a pressão é diferente. O Flamengo vai ter um tempo para descansar, que eu acho fundamental, porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians e hoje também, porque por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho, a gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar. Só que também para daqui a pouco, quando não pintar ali uma sequência de 2 derrotas, não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é estável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou. Tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Isso, né? Sim, precisa de minutos, precisa de confiança, precisa estar em campo. Mas só alguém como o se Felipe Luiz para recuperar. fazer isso. Só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo. Em algum momento o Felipe está indo muito na convicção dele, na confiança de que vai mudar, do que exatamente no... Gabriel não tem o seu melhor momento técnico. Gabriel talvez não justifique uma titularidade imediata no meio de semana. Gabriel talvez não justifique tanta paciência com o pouco que vem jogando. Só que tem algo que no Flamengo vale muito, você sabe, Dani. O Felipe Luiz entende o ambiente, entende talvez o que pode ser ter o Gabriel de volta em algum momento. O Gabriel hoje não foi bem. O Gabriel teve alguns movimentos ali de tentar ultrapassar, tentar se oferecer o passe, mas tecnicamente erra muito ainda. Agora, isso tudo para pontuar o que a gente não pode achar que passou despercebido. Fora isso, uma boa partida do Flamengo. O Flamengo se impôs, o Bahia teve dificuldade, ele fala que é difícil pressionar o Bahia, e ele tira a bola do Bahia, ele não deixa o Bahia jogar, ele pressiona, ele faz 1-0, ele tenta até o final fazer outro gol, ele tem momentos que ele perde sim o controle do jogo, não é porque o Bahia era muito superior, até porque o Bahia não consegue exatamente fazer uma pressão. Essa jogada, o Ayrton chegando para finalizar, repara, não é só o rebote, é onde o Ayrton está, dentro da pequena área. De novo é um lateral passando para chegar, isso é o pedido do Felipe, claramente ele vai poder falar talvez isso em algum momento. Isso são mudanças pequenas do que o treinador vai pedindo. Agora, porque tudo dá certo agora? Não, mas tem uma situação de abordagem diferente de jogadores ao momento. O Flamengo precisava de uma boa vitória contra o Corinthians, o Flamengo precisava hoje repetir uma atuação sem poupar, sem mexer, indo de novo, sabe? Com uma certa, aquele subjetivo, uma certa fome, um certo apetite, uma certa imposição. O Flamengo entregou isso hoje, acho que é o que fica de mais importante. A ver como vai aproveitar fisicamente, com mais tempo para trabalhar com o Felipe agora até o Brasileiro. Eu acho que nessa melhora do Flamengo, que o Gabigol vai ganhando oportunidades, a gente olha um encaixe bem legal em boa parte do jogo do meio campo, os laterais, mesmo com a mudança na lateral esquerda, por exemplo, e o Gabigol ainda não encaixou. Isso que é mais curioso. Você acha que ele está tão abaixo assim? Porque eu fico com a impressão que ele perde muitos gols, como já perdeu em outros tempos, né? Ele tem tentado se movimentar muito. Tecnicamente, vou explicar com números que vai mostrar como ele ainda não encaixou. Dos jogadores que atuam meio campo para frente, o De La Cruz, vou tirar o Eric, que é um pouco mais recuado, tocou 68 vezes na bola. O Gerson, 60, o Arrascaeta, 67. O Flamengo joga muito mais pela direita e às vezes esses jogadores como o Ayrton aparecem do lado esquerdo, o Bruno, buscando, que o lateral 39 vezes na bola, chega para concluir.
O Ayrton tocou 70 vezes na bola. Mas aí é um jogador que toca a bola também em saída de jogo, é diferente. O Bruno tocou 39 vezes na bola. O Gabigol tocou 9. É bem abaixo. Por quê? Porque falta ainda o encaixe, tá? Falta ainda ele se entender, e ele tem característica para isso, pensando que o Flamengo joga muito mais pela direita, melhor para o Gabigol, porque o Gabigol, na sua melhor fase, era um jogador que jogava de dentro da área para o lado direito, o Bruno Henrique era de dentro da área para o lado esquerdo, eu estou voltando lá atrás, Jorge Jesus. Hoje, por exemplo, o Bruno entrou menos na área do que ele costuma entrar, apesar de frequentar a área, né? Então, eu acho que é uma questão também de entendimento, de ele se achar confortável nessa ideia de jogo, que, sem dúvida nenhuma, parece, pelo menos no início, mais confortável quando o Flamengo tem a bola do que a do Tite. Porque o Flamengo tem menos circulação de bola do que tinha com o Tite. O Flamengo parece que tem mais pressa, mas ele parece se sentir mais confortável buscando esse jogo agudo, mais vezes em direção ao gol adversário do que parecia com o Tite tendo que segurar a bola mais. Quando não achava isso. Parecia que perdia velocidade, perdia ritmo e as coisas não aconteciam. Rouba mais a bola também. No campo de frente. Mais a bola no campo Hoje de menos frente. do que no jogo primeiro. O que faz você acelerar. Rouba e tenta resolver rápido, porque a postura defensiva não é exatamente a mais adequada do adversário. Você precisa aproveitar isso. Bom, daqui a pouco a gente pode falar desse pênalti aí, né? Acho que nenhuma dúvida, é uma agressão, inclusive vai ao VAR e há uma expulsão depois, mas só para a gente não deixar passar a imagem, mas não queria perder esse gancho do jogo para ouvir vocês também, André, Eugênio. O Flamengo também me chama a atenção em outro aspecto, assim, do jogo passado para esse. Parece que os jogadores acabam mais inteiros, né? Vai demorar para ele conseguir fazer um trabalho com todas as peças entrando na mesma rotação, mas hoje já me parece que melhora em relação ao jogo passado. Assim, o meio para o fim do tempo do jogo passado, me parecia todo mundo muito exausto e quem entrou não conseguiu manter a coletividade. Sim, o Flamengo caiu muito a partir de rendimento, a partir das substituições contra o Corinthians. Hoje isso já não acontece tanto. E hoje não aconteceu tanto porque, para mim, a grande diferença do jogo de quarta-feira para hoje é que foi um time muito mais coeso, foi um time muito mais coletivo, foi um time muito mais sustentado em aproximação de jogadores, tanto com a bola quanto sem a bola. O Flamengo. O Flamengo. Sim. Você gostou mais da atuação de hoje que muito mais. Tá. E até Muito porque mais. precisa jogar muito mais bola para dominar o Bahia do que para dominar um Corinthians absolutamente bagunçado no primeiro tempo do Maracanã. E ele fala sobre essa dificuldade. Contra o Corinthians foi um time muito mais com uma diferença anímica do que exatamente em termos de organização em campo. Hoje eu vi um time mais organizado. E o Felipe fala disso, né? Sofreu um pouco nos primeiros minutos. Até os 20 ali o Bahia conseguia envolver o Flamengo com troca de passes, mesmo sem o Everton Ribeiro, que é o principal jogador dessa maneira de jogar do Rogério Ceni, é um jogador por onde a bola passa quase o tempo inteiro. Mas ali com 20 minutos é engraçado, né? Tem situações do jogo que marcam mudanças. O jogo foi interrompido para que o Ayrton Lucas fosse atendido pelos médicos, porque ele tinha sofrido uma queda, bateu com o cotovelo. Começou a sangrar porque raspou na placa de publicidade. Naquele momento que o jogo para, o Felipe Luiz chama, o Rossi vai conversar com ele, o próprio Ayrton Lucas conversa e o Flamengo passa a ter uma postura diferente. Encaixa mais a marcação, consegue roubar mais bola e tira a bola do pé do Bahia. Porque até então, a bola estava no pé do Bahia. E o Flamengo tinha dificuldade para jogar. Ele tira a bola do pé do Bahia e começa ele a jogar. E aí o Bahia começa a errar muito, porque se sente mais pressionado, a marcação encaixa e o Flamengo domina o jogo completamente. E é o Flamengo, e o primeiro gol do Flamengo lindamente construído, porque é diferente do que muitas vezes aconteceu, até no jogo contra o Corinthians, em que a gente via alguns jogadores pegando a bola e tentando partir por 1 contra 1, ou tentar passar por 1, por 2, por 3 jogadores de uma vez só, não. O gol do Flamengo foi um gol que começa com, para mim, a mudança mais fundamental feita pelo Felipe Luiz no time. O Léo. Que é o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz de zagueiro. Não é o Léo Ortiz de volante. Porque, inclusive, ele foi contratado para jogar de zagueiro, para dar essa qualidade na saída de bola lá de trás. E o Tite nunca tirou, e foi uma medida corajosa, tirar o Fabrício Bruno do time. Um zagueiro que teve recentemente a seleção brasileira, que teve proposta para jogar no futebol do exterior. E o Tite, tendo pedido a contratação do Léo Ortiz, não tirou o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz no time. E o Felipe Luiz, a primeira coisa que ele faz, a grande mudança é essa.
o Léo Ortiz vai ser meu zagueiro para qualificar a saída de bola. E ele qualifica muito a saída de bola. E o gol começa com ele. Começa com ele, mas passa pelo Arrascaeta caindo do lado do campo, passa pela ultrapassagem do Wesley, passa pelo Bruno Henrique saindo da ponta para entrar como centroavante e finalizar, para dar mais presença de área, e pelo Ayrton Lucas fechando do outro lado para pegar o rebote e fazer o gol. Não é um time que chega na área com pouca gente, chega com muita gente. E, então é uma construção coletiva. E eu acho que esse é o caminho do Flamengo. Acho que sofreu, e é natural que sofra, uma queda física no segundo tempo, mas os jogadores que entraram conseguiram entender porque o time já estava sendo mais coletivo. Então já entraram mais dentro de uma situação, embora não com o mesmo rendimento dos titulares, uma associação de situação de se associar mais. Sim. E isso é o fundamental do futebol. O futebol é isso, é com e sem a bola, você está mais junto, você está mais próximo para ajudar a recuperar essa bola e com a bola para conseguir ter superioridade numérica e construir as situações. E aí a qualidade técnica aparece. Eu acho que foi uma evolução e é assim, de um jogo, e espero uma evolução maior para os jogos depois da data FIFA, porque ele vai ter tempo, vai descansar, ele falou ali, a cabeça tem que sair para outro lugar. Mas as seleções fazem estrago no Flamengo. O cenário de hoje me parece mais próximo. O cenário hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque ele tinha chegado há 2 dias, né, como treinador. Não, mas eu estou falando porque o debate público é que o Felipe mudou a roda. Reinventou a roda. Então, o que eu acho é, quando você fala na boa vitória sobre o Corinthians, que passou muito pelo não futebol do Corinthians, as pessoas se ofendem. Elas acham que você está querendo desmerecer o Flamengo. Isso. E não é. Quando eu viro hoje e falo, o Flamengo hoje tirou o Bahia para nada em alguns momentos. As pessoas já se condicionaram, né? A ver um time diferente antes do time entrar em campo. E está tudo bem. Já estão esperando. Então, se trata de confirmar aquilo que elas querem ver ou não. O jogo passado. Então, que sirva a isso. Que sirva ao torcedor que saiu do Maracanã. Pô, reinventamos a roda e voltamos em 2019. Ele não reinventou a roda, mas ele recuperou o vestiário, ele gerou uma recuperação de memória de um Flamengo de outros tempos. Ele muda o posicionamento do Arrascaeta, aproxima o Arrascaeta da área e isso muda o Flamengo. Foi um debate que a gente teve. Ninguém ativou a memória em um papo. A memória estava ali. Você escolhe se você usa ou não e como você se comporta em campo. Mas não foi só ele. Foram jogadores também. Obviamente, ele fez isso com o que eu quero dizer, ele tem um mérito de ser a figura Felipe Luiz. E eu falei isso aqui naquele dia. Nem o Jorge Jesus entende tanto Flamengo quanto o Felipe Luiz. Perfeito. Nem o Abel, antes do Jorge Jesus. Nem todos os técnicos que vieram depois. E por isso ele tem a capacidade de, num papo, recuperar coisas. Ele tem algo que nenhum treinador que poderia ser observado para ser contratado tem. Ele entende esse elenco. E ele entende também quem manda ou deixa de mandar. Ele entende tudo que cerca o Flamengo. Isso é muito difícil. E ele é muito inteligente. E a partir disso, ele foi um fato novo que todo mundo virou e falou... Cara, a gente precisa virar, a gente precisa fazer, a gente precisa acontecer. Não virou nem com uma vitória contra o Atlético Paranaense e isso tomou a decisão da demissão. Até porque o posto dele com os jogadores não é de alguém que se coloca acima dos jogadores. Isso o futebol vai além disso. É de alguém que é mais um ali. Porque esse anime que a Dani fala de recuperar, ela não basta para todo o resto da temporada. Peraí. Tá colocado. Esse anime não basta só isso para o resto da temporada. Ele falou agora. Aí hoje, eu vi pelo menos, eu vi hoje coisas interessantes. Porque o Alexandre passar e fazer um gol não é algo aleatório. Tem toda hora um jogo pela direita, o lateral pisando para finalizar. Toda hora. O encaixe de marcação olhando para o Bahia é de alguém que entende o Bahia. O Alexandre no primeiro jogo, né? Hoje o Ayrton Lucas. Então, o Alexandre passando não foi algo aleatório, porque hoje o Ayrton pisando mostra que tem algo ali de virar. O encaixe de marcação mostra que esse time vai saber pressionar um time como o Corinthians e um desenho de jogo como o Bahia. O domínio dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Corinthians. O que eu estou dizendo foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além... Não, foi além do anímico. Foi além do tal anímico. Hoje você ouviu o André sobre o jogo. Mesmo sem ter currículo como técnico de um time principal, ele tem uma vantagem enorme sobre os antecessores dele. Ele sabe com quem ele está lidando em cima. E ele pode virar, estou insistindo no Gabriel. Ele conhece, eu vou ser bem polido, ele conhece o perfil dos dirigentes do Flamengo. Você foi educado. São superiores dele, sempre foram. Quando era jogador, depois técnico na base, embora aí as diretorias mudam, mas quem toma a decisão ele conhece bem. Os treinadores anteriores foram apresentados às pessoas que tomam decisão no departamento de futebol do Flamengo quando chegaram, mas só conheceram essas pessoas de fato quando saíram. No caminho. E inclusive o Tite. Assim, a divulgação, a disseminação, mais até do que isso, a apresentação do Tite
com tudo que ele já fez no futebol e com a idade que ele tem, como uma pessoa emocionalmente instável, que nós vimos desde o dia da demissão em diversos canais, seja de televisão, seja de internet e tal, mostra como opera a diretoria do Flamengo quando ela quer passar a sua mensagem e ela faz um bom trabalho, a bem da verdade, porque ela utiliza os serviçais permanentes que trocam a verdade pelo acesso. Então está cheio de gente disposta a falar o que interessa. E essas pessoas compareceram em massa depois que o Tite foi demitido. E a mensagem era a mesma, é só prestar atenção. Em vários lugares, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Olha, a diretoria do Flamengo ficou preocupada porque o Tite estava muito abatido nas últimas semanas. O filho dele passava mais tempo. Começaram a cronometrar o período do filho do Tite na beira do campo, que é o como trivial, se ele dirigisse o time mais do que o técnico do time. Pode, né? Mas ele foi demitido por esse cenário ou ele foi demitido pelo trabalho e pela falta de resultados? Ele foi demitido por tudo isso, ele foi demitido porque a arquibancada o demitiu muito antes dele ser demitido de fato. Né? A história dos treinadores do Flamengo antes do Felipe Luiz chegar é uma história de cadáveres ambulantes que ficaram trabalhando por dias até serem comunicados. Isso aconteceu com vários. Isso aconteceu com o Paulo Souza, isso aconteceu com o Sampaoli. Né? Isso aconteceu com mais alguém que trabalhou por 2 ou 3 dias. Vitor Pereira. Trabalhou 2, 3 dias aí, todo mundo já, aquela coisa assim, pô, vai ficar até sexta e tal. Aí na sexta-feira, E gente demitida de madrugada, né? Sim. E o próprio Tite não foi demitido. O agente dele recebeu um telefonema informando que ele estava demitido. Então, assim, opera dessa maneira a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz sabe disso. Isso é uma grande vantagem. Embora ele não tenha E é mais difícil operar com ele. Claro. É mais difícil operar por ele ser quem é, né? Agora, a mudança de comando técnico já traz imediatamente uma série de coisas. Todos os jogadores sabem que haverá escolhas distintas da comissão técnica anterior. É uma nova possibilidade. Uma série de mudanças, oportunidades para uns, falta de oportunidades para outros. Isso é normal e não existe o desgaste. E muda radicalmente a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Porque se não houvesse troca no comando, o Campeonato Brasileiro ia continuar sendo levado como dava. Não, toda a briga política do Flamengo sinalizou que o brasileiro interessa menos. Até a questão da inversão de datas da Copa do Brasil, porque é um clássico. Aqui eu não me incomodo ter problemas. Nesse momento é o menos viável também, né? É menos viável você. Mas hoje a sensação do torcedor é menos viável, mas dá. Olha que dá. Mas agora a comissão técnica do Felipe precisa do Campeonato Brasileiro. Para trabalhar, para organizar o time, para conhecer melhor, para colocar as ideias, para ver o que funciona, o que não funciona. Para ter resultado que dê lastro. Para ter resultado que transforma o ambiente interno. É isso. Para manter a torcida conectada ao time, porque vai ser muito importante, né? Em Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Corinthians, que é o mais provável. É melhor ter bom resultado antes da volta contra o Corinthians do que ter mau resultado. É claro. E os jogadores entendem isso. Tudo isso não quer dizer que o Felipe Luiz não faz nada, não trouxe nada, não motivou, não mudou gente de posição, não soube utilizar um entrosamento que o time tem há muitos anos e que na cabeça de muitas pessoas não adiantava mais voltar a isso, porque são 5 anos a mais, os jogadores são mais velhos. Eu acho que não adianta só isso. Daqui para frente vai ter que se fazer uma outra espécie de trabalho, né? Mas para um primeiro momento você resgatar isso é também importante. Acho que essa outra espécie... Vamos somar ponto. Somar ponto é uma coisa que nem passa, acho que pela cabeça do torcedor do Bahia, quando o adversário é o Flamengo. Mais uma vez, o time baiano, comandado pelo Rogério Ceni, sofre uma derrota diante da equipe carioca. E quando o assunto é Rogério Ceni versus Flamengo, aí os números são ainda piores. O Rogério nunca sequer empatou com o Flamengo como treinador, Léo. Mais um gol, como a gente vai citar aqui, de um lateral esquerdo. Acho que o detalhe dessa jogada interessante é o Wesley faz parte da construção da jogada, faz o cruzamento dentro da área e ali também estava o Ayrton Lucas, o lateral esquerdo. Acho que isso talvez seja uma marca do trabalho do Felipe Luiz, ainda é muito cedo para a gente dizer. Mas foi 2 jogos em que isso aconteceu bastante, né? Os 2 laterais simultaneamente no ataque. Exato. E foi um Flamengo que pressionou muito bem a saída de bola do Bahia, não deixou o Bahia respirar. E aí está uma semelhança também com os jogos que o Bahia vai mal. Quando não consegue ter o controle com esse meio campo, com o Caio Alexandre, hoje o Everton Ribeiro foi desfalque, foi substituído pelo Carlos de Pena.
com o Cauli, com o Jean Lucas, quando esse jogo por dentro não flui, esse jogo curto não entra, o Bahia tem muita dificuldade para executar um jogo de mais transição, como foi a cara do segundo tempo. O Flamengo teve tudo para fazer 2-0, poderia ter feito inclusive mais. 3 detalhes, vamos ver se eu não esqueço de nenhum. Gol do Alcaraz, aí indo para a rede na cobrança de penalidade. Um pênalti ridículo, né, cometido pelo jogador do Bahia. Acho até que o jogador do Flamengo, talvez até ele pudesse marcar uma falta do jogador do Flamengo, mas um lance de violência gratuito, né, o lance gratuito. E o gol, mais uma vez, de um lateral esquerdo. Alexandre, da posição do Felipe Luiz, foi para a rede contra o Corinthians. Agora é a vez do Ayrton Lucas. O ex-lateral esquerdo, Felipe Luiz, falou depois. Vitória do Mengão em cima do Bahia. E o tabu continua. Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. Sempre que enfrentou como treinador, levou chinelada. 15 jogos, 15 derrotas. Rapaz, que tabu é esse, hein? E, ó, já tem novo membro no canal aí, ó. Felipe, valeu, tamo junto. Galera, antes que eu me esqueça, não deixe de se inscrever no canal, dê o like no vídeo, solta o dedo no like aí nessa live, isso ajuda demais. Compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Fiz demais com mais uma vitória do Mengão. Se o Felipe Luiz acha que desse jeito ele vai me iludir, ele está no caminho certo. Como assim, que cabelo é esse? O cabelo não tá feio, pô. Tá louco, pô. Arrepiadinho, pá. Tá feio, não, pô. Estilo. Ou você tem ou você não tem. Flamengo dominou, também acho que o Flamengo mereceu. Tudo bem que o adversário, assim, sejamos francos, gente. O Bahia é mó time borracha fraca danada. É só toquinho pro lado. Não faz nada. Não faz nada. Não oferece perigo. A grande verdade é essa. Corinthians empatou hoje. Caramba, empatou? Empatou? Tava 2-1 Corinthians na hora que eu parei de, entre aspas, assistir. Ih, rapaz, Juventude já fez 1-0 no VAR. Ih, rapaz, o Internacional empatou. Cuiabá meteu 2-0 no São Paulo. Vou te falar, hein? Fala, Vene, 2-0 pro Felipe Luiz na escalação. Não, pô. Não, dessa vez eu não divulguei nada, pô. Fiquei na minha, esquece. Tem que saber a hora de entrar na guerra, guerreiro. Vai que ele muda de novo. É isso, você tem que conhecer o adversário. Calma. Brincadeiras à parte, dessa vez eu não preferi cravar nenhuma escalação, não, cara. Confesso para vocês que eu fiquei com receio de ele mudar igual ele mudou a última vez. Mano, esse cabelo não tá legal, não. Que isso, cara? Pô, vocês vão me fazer pegar o boné, então vou cair na pressão de vocês e vou pegar o boné. Fala, Vene, quando esse time acertar as finalizações, vamos ser muito felizes com esse time. Eu ia falar justamente isso. Eu gostei do Flamengo, tá? De uma maneira geral, eu gostei bastante do Flamengo. Ó, daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu gostei do Flamengo, eu vou ser sincero, mas o que precisa melhorar é finalização. Não dá para o Flamengo perder a quantidade de gols que o Flamengo perdeu hoje. Novamente, e repito, isso não é um problema do Felipe Luiz. Felipe Luiz acabou de chegar. Isso é um problema antigo no Flamengo. É algo que ele vai precisar corrigir. Gabi sem gol é jogar com um a menos. Acorda, Felipe Luiz. Ou eu tô feio ou tô bonito, pô. Decide aí. Aí vou te falar. Dona Carmen caprichou na hora de me fazer, hein? Esquece, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Tá louco, pô. Não adianta. Eu não vou cair na pilha de vocês. Não vou. Vene, sou teu fã. Sou de Criciúma. E flamenguista. Tamo junto. Abraço. Valeu. Obrigado por acompanhar o trabalho. Valeu, Vene. Tá no gosto de ver o Flamengo jogar. Vene, se tu fosse solteiro, o Rio seria pequeno para você. Mas eu sou solteiro, cara. Se o Rio é pequeno ou não, depois eu te conto. Tá ficando calvo. Pô, cara, quando começar a entrevista coletiva do Felipe Luiz, eu vou lá pegar meu boné, cara. Eu tô caindo na pressão de vocês. Esse argentino joga demais, mereceu o gol. Ó, mais um membro no canal aí, Augusto César Carvalho. Veni, você treina boxe? Treino, cara. Treino. Eu digo que é o meu remédio, é o meu Rivotril diário. Veni, você é top. Pega logo o boné, não, que aí vocês vão me ver de samba canção, porque eu tô de samba canção, porra. Não vou dar mole, né?
João França mandou um superchat aqui. Fala, Vene, manda um abraço para minha esposa. Ela é colombiana e não perde uma live sua pós-jogo. Um abraço da Carolina do Sul. Tamo junto. Abraço para sua esposa, com todo respeito. João, obrigado por acompanhar a live sempre aqui no canal Vene Casagrande. Valeu, tamo junto. Vene, mande um salve lá no programa. Sou seu fã número 1. Valeu, Juan. Não, você pode ser número 2. Número 1 é minha mãe, pô. Vene, você é um grande jornalista, sério. Não perca um vídeo nosso. Mengão, tamo junto. Boa noite. O Fla perde muitos gols. Muito. Vene, por que o X9 não atuou hoje? Na verdade, ele atuou. Eu que fiquei com medo de divulgar e com medo do Felipe Luiz mudar de novo, cara. Eu vou ser sincero com vocês. Fiquei com esse receio aí, cara. Não vou negar, não, tá? Fiquei com esse receio sério. Mas lá no Instagram, a única coisa que eu cravei é que o Gabigol de fato seria titular, porque eu recebi essa confirmação. Peraí, galera. Eu só estou botando. O time melhorou muito, mas não pode perder um caminhão de gols. Concordo com o Edmilson. Vene, Gerson está absurdo, jogando muita bola mesmo. Tudo bem que Felipe Luiz quer dar uma ajuda a Gabriel Barbosa, mas não dá. Gabriel não está jogando nada. O Flamengo hoje não foi igual ao outro jogo. Estava morno no jogo hoje. Vene, o que achou do De La Cruz? Nossa, cara, nenhum exagero dizer que foi o pior em campo com a camisa do Flamengo. Nenhum exagero dizer isso. Mas nenhum. Jogou muito mal. Muito mal. Nitidamente a parte física está pesando demais pro De La Cruz. Vene, mande um salve. Brunão aqui em São Paulo. Com essa vitória, mais uma do Flamengo do Felipe Luiz, hein? Meteu 2-0 no Bahia. Gente, é muito difícil ganhar no Bahia lá. É muito difícil. E o Flamengo não ganhou por 1, não. Ganhou por 2 e poderia ter sido por mais. Não fosse uma equipe que perde gol pra cacete, cara. O que esse time do Flamengo perde de gol é um absurdo, né? Jogo bom no primeiro tempo, Gerson jogando de terno novamente. Gerson é um craque, cara. Gerson é um cracaço. Foi o que o Paulo César Vasconcelos disse na transmissão. O Gerson tem que ser titular da seleção brasileira. O Gerson tá jogando demais, cara. O que ele jogou foi um absurdo, mais uma vez, e teve uma atitude espetacular agora no final, né? Dando a bola para o Alcaraz bater o pênalti. Primeiro gol do argentino, aliás, com a camisa do Flamengo. Bom jogador. Quem está destoando um pouco é o De La Cruz, né? Mas vamos contar a história desse jogo aqui, nessa live que tem oferecido. Foi absoluto, né? Jogou demais mais uma vez no primeiro tempo, perdeu muitos gols, o Gabriel acabou perdendo um gol meio feito, né, no primeiro tempo. Mais uma vez é um Gabriel que passa em branco e teve a vitória justíssima na primeira etapa, numa jogada que começa com o Léo Ortiz dando um passe de cinema, né? Para o Arrascaeta, depois passar a bola, cruzar a bola para o Bruno Henrique finalizar e no rebote o Ayrton Lucas fazer o gol, né? Rodrigo Bruni, meu amigo, está com a gente por aqui. Boa noite. Me preocupa essa perda de gols. O Flamengo está perdendo muitos gols. Deixa eu ler aqui o Bruno Queiroz também, que é membro do canal. Felipe Luiz tem que melhorar a pontaria, que está perdendo demais. Mas aí não é culpa do Felipe Luiz, né, cara? É culpa dos jogadores, né, Bruno? Pelo menos na minha opinião, né? Os jogadores fazer treino de finalização com um monte de marmanjo é o fim da picada, né, cara? É o fim da picada. Os jogadores têm que se ligar. Esses caras são jogadores profissionais. Deixa eu ler aqui o superchat do Renan Portela. 6 pontos para o Botafogo se vencer o jogo atrasado, que é contra o Internacional. Palmeiras e Botafogo ainda se enfrentam. Eu escolhi acreditar. Todos nós acreditamos. Eu acho que o Flamengo, em determinado momento, por culpa do Tite até, e é claro que é uma decisão institucional essa, né? Uma decisão que parte da diretoria do Flamengo, em aquiescência ali, em concordância com o Tite. Mas o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro quando escolheu, diferentemente de você, Renan, acreditar, poupar jogadores no jogo contra o São Paulo. Jogou com apenas 2 titulares, foi massacrado pelo São Paulo, perdeu por 1-0 e, na boa, naquele momento o Flamengo passou a brincar no Campeonato Brasileiro, também colocando o time reserva contra o Grêmio, aquela coisa toda, né? O Flamengo jogou melhor do que o Grêmio, inclusive, aquela partida,
Mas, na boa, cara, o Flamengo escolheu essa situação. É culpa do Flamengo, né? Mas eu também, eu acho que ainda dá. Mas é impressionante como o Flamengo chega à reta final de todo o Campeonato Brasileiro brigando ali como um underdog até, né, cara? Quando não é por aí. O Flamengo tem que ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Tem que brigar o tempo todo pelo título brasileiro. Não adianta ficar entrando com reserva o tempo todo. Não dá. Não dá, né? Ele tem que brigar o tempo todo, cara. Não me conformo até hoje com aquela sem vergonhice de poupar jogadores naquela partida contra o São Paulo, quando o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro. Bora deixar o like, galera. Deixa o like por aqui, mandem superchats para ajudar o canal. O Marcelo Novaes está feliz da vida aqui com o Flamengo. Deixa eu mandar um abraço também para o Vitor Hugo. Baita atitude do Gerson nessa no final do jogo. Atitude de capitão mesmo, né? Carlos Alcaraz é um jogador que enfrentou vários problemas ali e tal. E o Gerson deu a bola na mão do Alcaraz e falou: faz aí, meu garoto, consagre-se. Faça seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O primeiro gol Vitor Hugo, que esteve por sair naquela partida contra o Corinthians, no Maracanã, né, quando ele perde um gol meio inacreditável até. Quando ele perde, deixa eu ver aqui, só aqui na Flá TV, rapidamente, galera, o pós-jogo. Galera, então é isso aí, né? Partidaça do Flamengo. Cara, como é bom ver o Flamengo novamente jogando bem. Como é bom ver esse time jogando pra frente. Esse time com mais vontade. Parece que o Felipe Luiz, ele entendeu perfeitamente, né? Parece que antes dele chegar ao Flamengo, parece que ele já sabia já o que fazer. Por isso que ele chegou, ele conseguiu tão rapidamente trazer, né, aquele brilho, trazer aquilo que o torcedor do Flamengo, ele gosta, ele quer. Que é um time jogando de maneira ofensiva, que é o time jogando de maneira organizada, coisa que não tinha, né, muitas vezes com o treinador Tite. Mas falando da partida de hoje, foi de fato uma partida excepcional, né? Principalmente do Gerson, como o Gerson tá conseguindo jogar bem, né, galera? Há muito tempo, desde o início da temporada que ele vem jogando demais mesmo, com o Tite, com outros treinadores também. E agora com o Felipe Luiz, isso se mantém, né? Se mantém, porque o cara é realmente diferenciado. Tivemos o gol, né, do Ayrton Lucas. Algo bem interessante é que o Felipe Luiz, ele é lateral, né? Ele foi lateral durante a sua trajetória como jogador. E ele estreou no Flamengo agora como treinador, com um gol de lateral. Curiosamente, né, que foi do Alexandre contra o Corinthians na Copa do Brasil. E agora o segundo gol novamente é de outro lateral, né, que é o substituto do Alexandre, que foi o Ayrton Lucas. Ou seja, né, tá aí uma curiosidade, né, de que o Felipe Luiz, né, foi um lateral, e os dois primeiros gols, né, como profissionais dele, né, os dois jogadores que fizeram gols foram jogadores da posição de origem dele, né, que é a lateral esquerda. Isso é uma curiosidade muito interessante. E aí tivemos o Ayrton Lucas hoje fazendo o primeiro gol, e o segundo gol foi do Alcaraz, que fez gol de pênalti agora, né? Já dá uma confiança e méritos aí, ou parabenizar o Gerson por ter feito isso, né? Por ter cedido ali a oportunidade para o jovem jogador aí argentino, que é do Flamengo agora, que entrou substituindo o Arrascaíta, entrou muito bem, né? Quase que ele faz um golaço ali de fora da área, meteu um chutaço. E aí ele conseguiu depois bater um pênalti muito bem ali, muito forte, sem chances, para o goleiro do Bahia, Marcos Felipe. E aí agora a gente fica na expectativa de que o Flamengo mantenha, né, essa mesma pegada aí, que dá para sonhar assim com o título brasileiro ainda, principalmente lembrando que o Palmeiras tropeçou, né, empatou com o Red Bull Bragantino. O Botafogo venceu, mas o Botafogo tá nas competições, né, tá na Libertadores, então isso pode ser a favor do Flamengo. Ainda tem confronto Botafogo e Palmeiras direto ali e tal, algum dos dois pode acabar, né, perdendo ponto, e aí isso beneficia automaticamente o Flamengo, e aí a gente fica esperando isso. Mas méritos aí, parabéns ao Felipe Luiz, que está conseguindo fazer uma campanha muito boa, né, já de início, e esperamos que ele mantenha, né, que ele possa conseguir manter esse time tão bem como está já nesse início de trabalho do Felipe Luiz. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa também o seu comentário do que você achou da partida. Esse foi o vídeo, tamo junto e até o próximo.